tudo bem com vocês? Eu sou Evandro Silva, analista de inovação no InovaHC, e bem-vindos a mais um episódio do InovaHC Podcast, o seu podcast de inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E no episódio de hoje, eu tenho aqui comigo o convidado Paulo Rossi para falarmos sobre a temática saúde mental, mais especificamente a saúde mental da população juvenil. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Paulo. É um prazer tê-lo você conosco. Eu que agradeço o convite, prazer poder conversar sobre esse assunto tão importante. Sabemos que você tem aí um currículo muito amplo, né, de peso, né, graduado na USP, né, na Santa Casa, né, com pós-graduação na Universidade de Londres. Fala um pouquinho aí da sua trajetória, por favor. Eu me formei em medicina na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, já faz muito tempo. E em seguida fiz a residência em psiquiatria, trabalhei como psiquiatra por cerca de 7 anos, quando então fui para Londres fazer o doutorado em epidemiologia psiquiátrica. E retornando ao Brasil em 96, ingressei na carreira docente aqui na Faculdade de Medicina, no Departamento de Medicina Preventiva. Hoje eu sou professor titular e trabalho com pesquisa sobre a epidemiologia dos transtornos mentais na população e sobre como melhorar a saúde mental da população, dessa perspectiva coletiva, já há praticamente 3 décadas. Muito bacana. E hoje, né, além da docência, você também está atuando como coordenador no CISM, né, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o CISM, né? Esse centro de inovação que tem parcerias aí com a Universidade Federal de São Paulo, também tem parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul. Como que é a atuação do CISM? Quais que são as linhas de ação? O CISM está completando 1 ano agora. É um centro que tem um financiamento importante da FAPESP e do Banco Industrial do Brasil. O coordenador geral, o diretor do CISM é o professor Eurípides Miguel, do Departamento de Psiquiatria aqui da Faculdade de Medicina, e o vice-diretor é o professor Luiz Augusto Rode, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou o diretor científico desse centro. O centro tem um financiamento para trabalhar por 10 anos em produção de conhecimentos que permitam compreender os mecanismos e a etiologia dos transtornos mentais e principalmente na inovação como forma de ampliar o acesso a cuidados, de ampliar as possibilidades de intervenção para grande parte da população que precisa e que não tem atualmente condições de ter acesso a esses cuidados. Muito importante isso. E falando um pouquinho, né, sobre esse projeto que está sendo lançado, que já foi lançado, inclusive, em parceria com o InovaHC, que é o GOIC, né, o Grand Open Innovation Challenge. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses desafios que estão sendo lidados, né, nessa chamada, que são desafios que tocam muito a população jovem, né, que acabam passando por diversas crises em determinados momentos, né, como problemas de depressão, problemas relacionados ao bullying e até ao uso de determinadas substâncias. Então, você poderia me falar um pouco mais sobre esses desafios que a população jovem, né, principalmente a população que vai dos 10, né, aos 24 anos, dos 14 aos 24 anos, né, na verdade, passam? Sem dúvida. Primeiro, eu acho importante reforçar que talvez o maior problema de saúde pública que o mundo enfrenta nesse momento é a saúde mental, são os problemas de saúde mental. Não só por conta da pandemia terrível que nós passamos nos últimos 3 anos, mas também porque já se sabia antes como da importante contribuição dos transtornos mentais para a carga global de doenças,
mas eu acho que a sociedade ainda não tinha a clareza de quão grande é esse problema. E aqui, o CISM, eu vou completar um pouco o que eu falei antes. O CISM tem 3 grandes eixos de atuação. Um deles é o que nós chamamos de neurociências populacionais. Então, é a produção de conhecimento sobre por que as pessoas apresentam esses problemas e o que a gente pode fazer para evitar ou para auxiliar quem tem. Um segundo eixo que é da inovação digital, como que novas soluções, utilizando as tecnologias que a gente dispõe hoje, podem eventualmente ampliar as possibilidades. E um terceiro eixo que é de implementação dessas inovações na prática, principalmente na prática do nosso Sistema Único de Saúde. A gente sabe que a grande maioria das inovações em saúde demora muito tempo, uma boa parte nem chega a estar disponibilizada no sistema de saúde, mas aquela que é disponibilizada leva muito tempo para estar disponível. E nós trabalhamos, então, para tentar acelerar esse processo. E aí, voltando para a sua pergunta sobre os jovens, né? Os jovens também estão sofrendo muito. Primeiro, porque a própria fase da vida é uma fase bastante complexa, de grandes mudanças biológicas, de crescimento, hormonais, de mudanças psicológicas que acompanham esse crescimento e de mudanças sociais nas relações, na preparação para começar daqui a pouco a fase adulta. Então, já começam a pensar no futuro, o que vão fazer, o que vai acontecer no futuro. Então, é uma fase em si já cheia de tensões, de conflitos. E, junto com isso, a gente tem também uma sociedade cada vez mais rápida, talvez eu vou dizer, onde a comunicação ela acontece em tempo real para todo mundo, e nós vemos que os jovens têm apresentado uma necessidade enorme de todo tipo de atenção que se possa dar para aliviar essas tensões no seu desenvolvimento. E você falou muito sobre essa questão, né, das redes sociais, por exemplo, né, das dinâmicas relacionais que a gente vivencia hoje em dia. E na sua visão, né, quais que são esses principais determinantes que levam a população jovem a adoecer mentalmente, né? Leva a população jovem a desenvolver determinados transtornos, principalmente a depressão e a ansiedade, né? Visto que eu estava vendo alguns dados, né? E a terceira principal causa de morte desses jovens de 14, 24 anos é o suicídio, né? E isso é um dado preocupante, muito preocupante. Não só um dado preocupante, mas também um dado muito triste, porque a gente sabe, por exemplo, que a maior parte dos suicídios acontecem na fase adulta e principalmente entre idosos. Agora, quando uma pessoa que está na sua adolescência, por conta de um sofrimento tão intenso, acaba perdendo a vida, aí a tragédia é muito maior. E, sem dúvida, que nós estamos observando um crescimento tanto dos números de tentativas como de suicídios consumados. Nessa faixa etária, o crescimento é mais rápido do que aquele que a gente tem observado entre adultos e entre idosos. Então, de fato, a gente precisa ter uma atenção muito especial a esse grupo de pessoas que ainda estão por ser.
ainda tem todo um desenvolvimento pela frente para poder contribuir com a sociedade, para poder se realizar, né? E depressão e ansiedade são os transtornos mais comuns na população. Então, a gente tem estimativas de uma prevalência da proporção de pessoas que apresentam esse tipo de sintoma na população muito alta. Se estima que 1 em cada 10, 1 em cada 7 adolescentes podem ter esse tipo de sintomas importantes, né? E também a gente sabe que só uma pequena proporção consegue ter algum tipo de ajuda. Então, eu estou falando aqui de somente em torno de 20% dos jovens que estão com esse tipo de sofrimento conseguirem acesso a algum tipo de ajuda, como um psicólogo e outros profissionais. E eu acredito que essa falta, né, de acolhimento mental que as pessoas muitas vezes venciam não ter, né, acesso à saúde mental, acaba até gerando, né, esse desafio que está sendo lidado, né, no projeto do GOIC, que é o uso de substâncias. Eu vejo muita correlação pensando que se a pessoa ela está passando por um momento de crise, por um momento de transtorno mental e ela não tem essa ajuda profissional, ela acaba de alguma forma, né, compensando essas questões, procurando outras formas de se anestesiar, enfim, de fugir dessa realidade, né? Como que você enxerga essa correlação? É uma fase da vida onde já há muita exposição a riscos. Os jovens, eles se sentem capazes de fazer muitas coisas e entram em contato com as substâncias. É nessa fase da vida que começa o contato tanto com o álcool como com as drogas e com as relações afetivas sexuais, né? Então é uma fase onde isso acontece e há pouca consciência por parte dos jovens dos riscos associados aos comportamentos, né? Então, eu acho que nós fizemos, para preparar o nosso Grand Open Challenge Innovation, nós fizemos um trabalho qualitativo num dos municípios que é parceiro nosso no SISM, que foi Jaguariúna e Indaiatuba, entrevistando vários tipos de atores, jovens, profissionais de saúde, professores, perguntando quais seriam as principais questões, os principais desafios. E a partir desse trabalho, ficou evidente que esses 3 temas eram os temas que mais preocupavam essa comunidade. Então, são os temas de depressão e ansiedade na adolescência, de uso de substâncias, como eu falei, quando os jovens começam a fumar, começam a ter contato com as bebidas alcoólicas e, eventualmente, com as drogas chamadas de ilícitas, né? E uma questão que está, inclusive, nesse momento, está muito evidente a gravidade, que é o bullying nas escolas. A gente tem assistido episódios muito dramáticos de jovens que fazem ações de violência muito sérias e todos têm uma história de bullying por trás, né? E então, eu penso que não foi coincidência que essa comunidade identificou esses 3 pontos como pontos prioritários. Sim, com certeza. Foi um processo, né, onde vocês se voltaram para essas dores, né, relacionadas à temática de saúde mental em jovens e teve um processo de compreensão profundo dos problemas, né, para que vocês priorizassem esses 3 para atacar, né, nesse projeto. E aí, pensando nas formas de prevenção, né, como que são as formas de prevenção, as principais, né, que
a gente pode usar como medida para prevenir esses tipos de transtornos? A prevenção, ela é bastante ampla e complexa. Ela começa já lá no início da vida, vamos dizer assim. Bebês que têm talvez a sorte de ter ambientes que são ambientes acolhedores, que têm condições socioeconômicas, que têm pais que fazem uma boa relação, eles já começam a vida com alguma vantagem em relação a crianças que têm o infortúnio de nascerem em ambientes menos favorecidos. Depois, existe todo o processo de acesso à educação, a questão da vulnerabilidade, da insegurança alimentar. O que eu quero dizer é que tem uma parte da prevenção que ela é extremamente social. Entendi. São determinantes sociais. São determinantes sociais, né? E depois, a criança e o adolescente vão... Qual é o principal ambiente deles? É a escola. É lá que eles passam uma boa parte do dia, da vida deles, nesse período da vida. E ali é preciso ter informação. Então, existe um estigma enorme em relação ao sofrimento mental, em relação à depressão, ansiedade e outros problemas. Isso precisa ser combatido para que os jovens possam entender que acontece com muita gente e possam conversar sobre isso de uma forma mais natural. Então, a informação, eu acho que é fundamental. E também recursos que às vezes são muito simples. Recursos de apoio, por exemplo, quando algum jovem está num momento de um sofrimento maior que ele não consegue, talvez com seus pares, ele saber onde ele pode contar com esse tipo de apoio. E você falou sobre essa série de condicionantes, né, que muitas vezes são determinantes sociais. É quase que uma condição fatalista, né, porque a depender, né, de como que foi o contexto da infância daquele jovem, né, como que foi o acesso aos recursos, como, enfim, você falou de segurança alimentar, tudo isso, né, vai consequentemente impactar, né, na saúde mental dessa pessoa. E é justamente por isso que eu acredito que essas soluções inovadoras, né, a abordagem da inovação aberta, ela é muito importante, porque são problemas muito complexos, né, que vão requerer uma solução fora da caixinha, né, pensar fora da caixinha. E a inovação aberta, né, ela propicia essa multidisciplinariedade, né, que é tão bem-vinda, que é tão necessária. Então, eu gostaria de perguntar como o GOIC está realizando, né, esse projeto dessa forma multidisciplinar, pensando no potencial transformador, né, que é essa abordagem de juntar várias pessoas, né, com soluções diferentes e fazer uma co-construção de uma solução para que ela realmente consiga, né, sanar essas dores, esses problemas. Nós, então, lançamos um edital convidando tanto grupos de pessoas físicas, principalmente estudantes universitários, como startups que já vêm trabalhando com soluções inovadoras em saúde mental, para apresentar propostas de projetos que teriam potencial para contribuir no enfrentamento desses três grandes problemas. E nós tivemos, então, uma resposta que eu considero muito boa, porque houve um grande número de projetos inscritos, por exemplo, para projetos de grupos de universitários, nós tivemos cerca de 40 projetos inscritos, e a gente nem esperava tantos assim. E para startups também tivemos um número significativo de projetos. Houve uma seleção, foram identificados aqueles que passaram para a fase seguinte, que a gente chama de
semifinalistas, e os semifinalistas apresentaram seus projetos, suas propostas. Muito interessante, entre os grupos de startup, a maioria deles já vem trabalhando com o projeto, com a inovação, há um bom tempo, em alguns casos vários anos, mas estão precisando ainda também mais um passo, principalmente no sentido de uma validação de efetividade das soluções. E então foram selecionados no final um projeto de universitários que pretende apoiar os jovens que estão sofrendo bullying nas escolas, e 2 projetos de uma inovação muito interessante para ajudar pessoas com sintomas de depressão e ansiedade, e um outro projeto de startup também para criar uma plataforma para ajudar a reduzir o bullying nas escolas. Muito interessante. Eu nem imagino, eu tenho assim, né, uma noção de como que poderia ser uma solução que ajuda, né, a prevenir essas questões de bullying nas escolas, mas eu acredito que seja algo que requer o envolvimento, né, do corpo docente, o envolvimento de diversas instâncias, né, e para que a solução ela de fato consiga ter uma efetividade. Mas o que eu vejo, né, de core, assim, de ponto principal, né, que essas propostas inovadoras elas podem, né, apresentar esse potencial transformador, é a democratização do acesso ao acolhimento mental, à saúde mental, né? Utilizando aí as ferramentas digitais que nós temos, né? Utilizando formas de alguma forma, né, conseguir fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa saúde mental. Exatamente. Esse ponto é um ponto central. A inovação tecnológica, ela nos permite ampliar de uma forma muito significativa o acesso das pessoas e principalmente daquelas que mais precisam. Então, por exemplo, um dos projetos relacionados ao bullying cria uma plataforma que tem um aplicativo também vinculado, mas onde, primeiro, as pessoas têm acesso à informação. O que é o bullying? O que o bullying provoca? Como lidar com a situação? E permitem a avaliação também do jovem no sentido de se ele está sofrendo bullying, quais as consequências que ele está vendo para a vida dele. Isso aciona uma rede também de apoio e ele eventualmente pode até ter acesso a um apoio psicológico numa plataforma de profissionais que vão colaborar, inclusive voluntariamente, para poder ajudar esses jovens. Então, a gente acredita que vai, sim, ter um impacto importante para dar acesso, de um lado, acesso à ajuda para quem está sofrendo bullying, e de outro, criar uma cultura nas escolas de que é preciso evitar o bullying. O bullying não é uma coisa aceitável mais na nossa sociedade. Quando eu era jovem, o bullying acontecia, a gente nem sabia o que era. Quando eu era jovem também. E hoje a gente sabe que isso não é mais aceitável na nossa sociedade, mas ele continua existindo de uma forma ainda, infelizmente, muito importante. Então, é só um exemplo de como a inovação pode, sim, trazer essa ampliação, essa que você chamou, que eu, muito adequadamente, de democratização do conhecimento e do cuidado para quem precisa. E nesse caso do bullying que você citou, né, um ponto que eu achei muito importante é a questão da sensibilização, né, de como o processo ele não pode simplesmente ser focado somente nas intervenções pontuais
quando o problema já está acontecendo, mas como maneira de prevenção, sensibilizar a comunidade, né? Sensibilizar os pais, os alunos, os professores, né? Porque as escolas não podem fechar o olho para esse problema, né? Fingir que não está acontecendo, né? Ou tratar como casos individualizados e não entender que é um problema da comunidade, né? É um problema que acontece porque estamos em sociedade, afinal de contas, né? Ah, sem dúvida. E deixar claro que coisas que parecia que eram culturais, na verdade, podem até ser culturais, mas elas causam muito sofrimento em quem é vítima dessas situações e a sociedade precisa avançar coletivamente em relação a isso, né? E falando um pouquinho, né, sobre as soluções inovadoras que foram selecionadas, né, e que no momento já estão passando pela fase de testes, né? Como que estão sendo esses testes? Vocês vão testar em escolas, em ambiente real? Como que está ocorrendo e quais são as expectativas? Vocês acham que estão chegando em bons resultados? É todo um processo que envolve vários passos. E agora, após a realização do GOR, a seleção desses grupos que vão continuar trabalhando com o nosso apoio, o primeiro momento é de uma conversa da equipe do CISM com as equipes de cada uma dessas soluções para alinhar qual vai ser o caminho a ser tomado daqui para frente. Eu vou dar um exemplo. Uma das soluções envolve reconhecimento de microexpressões faciais através de fotos que o celular pode tirar da pessoa, várias por dia, e a inteligência artificial processa isso Faz um diagnóstico. vai identificando o estado emocional da pessoa. Não é um diagnóstico médico, mas é possível produzir uma curva do estado emocional das pessoas. Isso tem um potencial muito grande. Então, agora a gente precisa, com os desenvolvedores dessa solução, alinhar qual vai ser o público-alvo desse tipo de recurso. E, a partir disso, sim, vão haver testes de campo, testes de usabilidade, para que o produto possa ser, de uma certa forma, até certificado no sentido de fornecer aquilo que a gente espera que ele forneça. Existe um número enorme de recursos digitais disponíveis em qualquer loja da Apple, da Google. A gente acha centenas e centenas, mas quase nenhum deles passou por uma avaliação mais rigorosa de se eles entregam aquilo que eles dizem que entregam. Tem algum prazo para essas soluções elas estarem testadas, né? Então, um prazo para finalização desses projetos de testes e início do processo de um encaminhamento, talvez até para uma contratação? Existe um trabalho de aproximadamente 1 ano agora para chegar num ponto em que eventualmente nós vamos ter ou já dados suficientes para que o produto possa ser oferecido para a sociedade ou, eventualmente, para que passe por um estudo mais rigoroso para depois poder ser oferecido com segurança. Então, isso vai depender de cada um deles. Por se tratar de um tratamento, em alguns casos, precisa de uma validação clínica que é um pouco mais rigoroso, né? Bom, então nós já estamos chegando ao fim do nosso episódio. Gostaria de agradecer muito pela sua presença e participação. Foi muito bom o nosso papo. Acho que a gente chegou em diversos desdobramentos super importantes relacionados a essa temática. E eu convido vocês, ouvintes, a seguirem as redes do Inovas HC, também seguirem o Paulo Rossi nas redes dele. Você tem LinkedIn, alguma coisa assim?
Então segue ele já. E muito obrigado para você que nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. E muito obrigado, Paulo. Pode também... Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui conversando sobre essas coisas, essas questões tão importantes para a nossa sociedade. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.